Capítulo 3. Nós vamos juntos em voo. Charlie fica atônito e sai novamente para ver aquela suposta estrela cadente. Com os olhos fixos naquilo, ele percebe que cada vez mais o objeto se torna mais próximo. Tão próximo que o objeto que estava acima de sua nave cruza em alta velocidade o céu e faz ele sair da nave e ir olhar do lado de fora. De repente, aquilo encosta no chão com tudo, fazendo um regaço pelo chão, um rastro de destruição na superfície. Charlie já tinha entendido o que era a tal estrela cadente. Era uma nave emergencial de evacuação. Ele corre até o container de itens e pega sua Foragers BF, logo sai correndo até o local do acidente. Paola grita para ele. Onde pensa que você está indo? Está de noite. E daí que está de noite? Tem uma pessoa lá. Ele sai correndo e sem levá-la, correndo rapidamente seguindo o rastro de destruição feito. Ele corre e sente que algo está correndo atrás dele. Olha, prepara para atirar. Puxa o gatilho, mas nada acontece. Ele puxa o gatilho e nada acontece de novo. Então, ele continua correndo novamente, dessa vez mais assustado e sem olhar para lugar nenhum senão para frente. Ele tropeça algumas vezes e então ele começa a ver uma luz brilhando no fim do horizonte, entre árvores. Faltando, em média, 50 metros, ele vê o número 144, que era da nave caída. Por causa da queda, algo tinha iniciado fogo naquela nave. Talvez alguma parte do propulsor teve o reservatório furado ou coisa parecida. Charlie chega na porta da nave caída e tenta abrir a porta, mas nada acontece. Ele percebe então que ele poderia tentar abrir a fechadura com a chave de sua nave e ele tenta. Porém, não funciona. Ele então, enfurecido, bate na porta e continua várias vezes. Inesperadamente, a porta se abre lentamente. A silhueta de uma pessoa começa a ficar visível, até que a porta se abre totalmente. Uma mulher morena de pele um pouco clara, com os cabelos lisos, cor de ébano, se apoiando com uma mão na parede e a outra na perna. Ela rapidamente percebe que não consegue respirar direito, perde as forças, mas Charlie rapidamente a segura. Ele não entende logo de cara o que ela tinha, mas percebe que ela parece estar se afogando e entende que é a pressão. Ele tira a própria máscara, coloca nela e a segura pelo braço, arrastando-a para fora e longe do fogo da nave, colocando ela sentada e descansando encostada em uma rocha ali. Agora estava ele sem conseguir respirar. Então, ele correu até a nave, novamente cobrindo a boca, fazendo uma concha com a mão, onde ele exalava e controlava o fluxo de oxigênio e protegia do dióxido de carbono produzido pela carburação da nave. Ele entra e, sem demorar, procura onde estava a maleta de ferro contendo todos aqueles equipamentos. Charlie queria ajudar a pessoa, mas ele também estava muito interessado em pegar aquelas coisas. Talvez tivesse outras coisas diferentes ali. Achando a gaveta da maleta, ele puxa a maçaneta, mas ela não se mexe. Então ele aplica mais força, mas nada acontece. Ele pensa que algo pode ter amassado e travado a gaveta, quando de repente, sem prestar atenção, ele puxa com tudo e a gaveta sai voando até perto da porta da nave. Com medo de ter quebrado algo, ele rapidamente vai até a maleta, olha em volta e vê o objeto circular semelhante ao da assistente dele. Portanto, a pega também e sai da nave. Ele corre até ela e se foca em tirar a máscara que ficava no fundo abaixo de todas aquelas coisas, colocá-la na cara e trazer a mulher para depois averiguar o que tinha dentro daquela maleta que estava amassada, mas nada dificultou ele abrir. Ele coloca e regula a pressão que passaria de oxigênio e se senta do lado da pessoa, que estava respirando e exalando muito profundamente, enquanto segurava a perna. Ele passa um tempo ali com ela, ambos não falando nada, até que ele se levanta rapidamente e faz um sinal jogando o polegar para o lado, chamando-a, e então estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Porém, ela permaneceu com a mão na perna.
Ele já acha que ela pode estar com o osso quebrado e franze a testa e diz em um tom baixo: Ah, só falta ela estar com a perna quebrada. Eu não sou médico, como que se conserta uma perna? Ele estava visivelmente preocupado, dado a sua linguagem corporal, que mesmo estando tudo escuro, ela percebeu isso e disse: Viu, eu estou bem. Ele se surpreende, pois ela falava a sua língua, e rapidamente ele se acalma, se sentando do lado dela novamente e olhando o fogo consumir aquela nave. Charlie, ainda preocupado, olha para ela, ela olha para ele e então ele diz: Você está bem? Machucou a perna, não foi? Na hora em que ela ia dizer, ele a interrompe e acabam os dois falando ao mesmo tempo. Você está bem mesmo? Eu só bati a perna na queda, tá tudo bem. Ele a olha e então se levanta de novo e diz: Viu? Eu pousei com a minha nave não muito longe daqui. Não seria bom você ficar aqui, a céu aberto, ainda mais ferida. Se você quiser, eu posso lhe ajudar a chegar lá e etc. Mas só se você quiser, e não fica muito longe. Ela fita os olhos nos olhos dele e então pergunta seu nome. Ele bate sua roupa e diz sem demorar: Me chamo Charlie Brandon Bates. Ela bate sua roupa também, aquela que estava em contato com o chão, e diz também: Bom em lhe conhecer. Me chamo Jasmine. Jasmine Smith. Ele então estendeu sua mão para ajudá-la a se levantar, e a mesma se mostrou ainda receosa, mas aceitou a ajuda. Ele, com uma mão segurando a maleta pesada, a ajuda a andar indo em direção à nave. Charlie ainda estava em alerta por mais barulhos e possíveis vultos naquele lugar, fazendo Jasmine se assustar com os movimentos que ele fazia procurando ao redor. Por que você parece tão assustado? Tem algum tipo de animal ou coisa assim por perto? Ele a olha, sorri e diz: Assustado? Eu só estou vendo o redor. Ela continua olhando para ele e para o chão para não cair, e então apenas continua olhando para o destino. Chegando na nave, ele deixa a maleta ao lado da fogueira, abre a porta, retira sua assistente do painel da nave e coloca o objeto que seria a assistente de Jasmine. Instantaneamente, a assistente Paola pergunta o que havia acontecido e quem era aquela moça. Pedindo perdão pela falta de educação, ela pergunta diretamente à moça: Boa noite, senhora. Poderia me dizer o seu nome e o que aconteceu? Meu nome é Jasmine André Smith, senhora. Paola. Senhora Paola. Charlie as interrompe e pede para Jasmine ficar confortável onde quisesse. Ela agradece e se senta com as costas escoradas na carcaça interior da nave. Ele, não querendo atrapalhar, decide sair e pergunta se ela não desejaria que ele fechasse a porta para que ela pudesse tirar aquela máscara que atrapalha a fala da cara. Ela diz: Pode ser. Então ele coça a cabeça e diz: Boa noite, então. Ela olha para ele, virando indo até lá fora e pergunta onde ele vai ficar. Ele responde num tom alegre: Acampar. E coloca a porta para fechar, passando por debaixo enquanto ela fechava. Logo após a porta fechar, ele rapidamente olha para trás. Corre até um pouco distante e vê pela janela a nave fazendo o processo de despressurização. Permanecendo ali alguns segundos, mexendo a cabeça e ficando na ponta dos pés para tentar enxergar. Imediatamente, Paola pergunta o que ele estava fazendo, o qual não esboçou nenhuma reação e apenas disse, ainda focado no interior da nave: Uma gatinha. E então gargalha. Sua assistente apenas solta um. Ah, lógico. Faz sentido. E ela continua: E então? O que vai fazer hoje e bem? Depois. Por agora, sentar e tentar descansar enquanto cuido do perímetro. Não vou conseguir dormir bem até que aqueles vush-vush do arbusto seja resolvido. Charlie olha para a nave por algum segundo e diz: Tem uma coisa que irá me ajudar na produção de materiais? O que é? Não adianta eu falar, você tem que ver pelos seus próprios olhos em funcionamento. Poxa. Ele gargalha. Certo, está de noite, afinal. Paola fica em silêncio, assim como Charlie. Então ela chama sua atenção.
Você não acha que teria sido melhor você descansar junto com ela lá dentro? Quando amanhecer, você ficará cansado e acabará trocando a noite pelo dia. Ele olha para o holograma dela e exala, rindo. Eu nunca trocaria um acampar num lugar tão belo desses por um dia de descanso. E continua sorrindo, olhando as árvores. Focando, ele percebe uma pequena luz vagando pela floresta. É aquele bichinho com luz que voa. Ele pensou e ficou observando até sumir entre aquelas vegetações. Amanhece. Charlie havia dormido e, felizmente, seu traje o protegeu dos ventos e não havia tido nenhuma chuva durante a madrugada. Ele prometeu passar a noite toda, mas só se manteve acordado por umas 4 horas. Ele acorda assustado e está logo de manhãzinha. O sol havia acabado de raiar e ele conseguia ver uma lua no céu sem dificuldades. Ele esfrega os olhos para tentar acordar, pois estava bem cansado das 3 poucas horas de sono, mas não adianta. Ele se levanta meio cambaleando e começa a andar por aí. Logo no começo da caminhada, sua assistente começa a falar com ele, assustando-o e o irando, claro, pela falta de descanso. Que susto, droga. Eu acabei de acordar. Ui, até parece que dormiu pouco. Ele pega o objeto, a encara e então deixa no chão e continua andando, ouvindo apenas. Volte aqui. Carl! Ele vai passeando, vendo novamente com a mesma feição de admiração aquele caminho que já vira ontem. Ele se agacha e toca aquela vegetação, arrancando-a. Ele aproxima para enxergar o padrão da folhagem. É literalmente a mesma coisa da terra. Logo passa o dedo no chão, removendo um pouco de terra, ele diz: Acho que dá para plantar coisas aqui. O chão é bem úmido e tem bastante vegetação para adubar. Depois ele pensa: Aliás, eu acho que eu deveria focar nisso logo. Isso e água. Tá certo que temos até bastante comida. Não precisaremos racionar. Mas se eu deixar tudo para a última hora... Então boceja. Charlie olha para trás, se levanta e vai em direção à nave, pegando sua irritante assistente antes. Ele chega novamente no acampamento e se estica, estalando seus cotovelos, dedos, costas e pescoço, no qual ele quase quebra. Decide então dar uma pequena olhada pela janela, apenas para ver se ela estivesse dormindo ainda. Ele pega um tronco e empilha para servir de banquinho, já que a janela estava um pouco mais acima do que ele conseguia ver. Ela estava sem máscara e acordada, mas com uma feição um pouco fechada, triste. Ele desce rapidamente para não ser visto e anda até a porta. Ele bate na porta da nave e espera 1 minuto ou 2, no qual houve também uma batida na porta. Ele passa então a chave na trava da porta, fazendo-a abrir. Durante a abertura, ele regula bem pouco a sua máscara, aumentando o fluxo de oxigênio. Com a porta aberta, ele cumprimenta ela, mas por causa da máscara era difícil de entender. Portanto, ele acena para ela. Ela acena de volta e ele entra devagar. Ela anda, ainda mancando, de volta para onde ela havia dormido. E de repente ele faz um sinal com o dedo indicador apontando para cima e sai correndo até lá fora. Voltando novamente depois de alguns segundos, ele traz a maleta para dentro e fecha a nave. O ar excessivo é retirado da nave e ele retira a máscara e coloca a maleta no chão, se sentando. Hey, Jasmine! Ela olha para ele confusa e diz na mesma hora, não deixando 1 segundo sequer, ele em silêncio dizendo: Oi? Ele faz um gesto para ela chegar mais perto daquela maleta, para que ela pudesse ver o que teria ali dentro. Eu espero que sua maleta tenha coisas diferentes da minha. Ela chega com certa dificuldade para não mexer a perna machucada e se senta no lado oposto dele. Ele começa abrindo a trava. Olha só. Ração desidratada. Opa, pera. É uma ração diferente. Que tal a gente dividir, Jasmine? Ela olha para ele e diz: Sim, parece bom pra mim. Olha só. São 15 litros de água. Bom. Ela, que estava acompanhando ele pegar a água, olha para ele
e tenta dizer algo. Eu esqueci de falar. Porém, foi cortada por ele. Olha só os 2 pares de roupa. Tu vai gostar. Ela tenta falar novamente. Então, eu só queria agradecer. E aqui temos uma multiferramenta. Esse aqui é diferente do... Ele, que estava focado nos itens, olha para ela, a qual ela olha de volta, e ele dá um sorriso. De nada. Eu, ou melhor, nós agora temos que ajudar todos os... Paola, quantos sinais o sextante pegou mesmo? Mas ele não ouve nada, fazendo um silêncio um pouco desconfortável para Charlie, pois Jasmine ficou esperando uma resposta. Eu disse. Senhora Paola, quantos sinais o sextante pegou mesmo? 14. Ele agora olha para Jasmine e diz. Então, ajudar os 13. Mais de nada. Ele sorri de novo para ela, a qual ela sorri também, desviando o olhar, assim como ele. Oh, a vida poderia ser um sonho. Logo ele, que estava mais próximo e retirando os itens, fica extremamente surpreso. E ela, começando a se interessar pelas coisas, logo pergunta também, mas ele nada responde. Vamos. O que tem aí? Uma... Thermoblade. Uma Thermoblade? É tipo uma faca que cospe fogo? Charlie olha para ela e diz. Você nunca viu comerciais da faca que se esquenta por meio de... resistores? Resistência? É isso. Uma navalha que corta tudo com o fator de aquecimento. Ela arregala os olhos e ele rapidamente entrega para ela ver e segurar. Enquanto ela checava cada detalhe, especialmente a navalha, Charlie procurava pela arma de longo alcance. Ele ficou remexendo de um lado para o outro, fazendo barulho de algo batendo entre as paredes daquela maleta metálica. Jasmine já foca na caixa e retira de dentro uma pequena pistola branca, na qual Charlie visivelmente não estava interessado. Uau! Você não gostou dela? Não. É que a minha tem uma cara de imponente, sabe? Robusta e aterrorizador. Então meio que eu não achei tão uau. Mas olha que arma fofa! A vê de vários ângulos. Claro. Isso é fato. Ele sorri. Ele se levanta e deixa ela vendo as últimas coisas, indo em direção ao objeto que seria a assistente da Jasmine, e dá leves batidas, mas não houve nenhuma resposta. Ele volta de novo e se deita no chão, no mesmo local onde ele estava, oposto a Jasmine, e começa a conversar com ela. Então, Jasmine, posso lhe chamar de Jazz? Com certeza. Ok, obrigado. Pode me chamar de Carl, aliás. Bom, eu tenho 23 anos, e você? Olha só, você é um ano mais velho do que eu. Que estranho nascermos numa época tão diferente das outras, não é mesmo? Tão diferente? Como assim? Ele gargalha. Haha, deixa quieto. Okidoki. Mas fala aí, Jess, o que você fazia antes de... Parando pra pensar, é muito estranho tudo isso que aconteceu, mas enfim, né? Eu era cozinheira na Gathering Storm. Cozinheira? Que legal. Eu era só uma auxiliar de confeiteira. Nem é pra tanto. Ela sorri. Mas isso é muito legal, quer dizer que você era responsável pela comida. Muito melhor que o meu trabalho. Em que você trabalhava? Bom, eu era um terceirizado e fazia o que me pediam, desde manutenção à limpeza e carregar suprimentos. Não era um trabalhão, mas era só por um tempo. Não era um trabalhão? Você devia carregar quilos e mais quilos todos os dias. Você estava quase me tirando do chão quando me ajudou enquanto segurava a outra maleta com mais de 40 quilos na outra mão. Acho que o trabalho duro não foi tão ruim assim, então... Haha. Ele gargalha. Os dois se olham fixamente por alguns segundos. Então Charlie diz. Bom, se a gente se ajudar, nós dois juntos, a gente vai voltar pra casa. Ela responde na hora. Sim, conto com você pra isso. Pode contar comigo pra isso também. Charlie coloca o braço cobrindo os olhos enquanto deita e vai lentamente caindo no sono, diminuindo sua respiração até que um barulho soa do painel da nave, o acordando rapidamente, achando que seria um sinal recebido ou semelhante. Ele se levanta e vai correndo até lá. A tela da nave se liga e aparece. Carregando nova Artificial Survival Assistant. Nome, Bella.
De repente, a assistente Paola, que estava quieta e irada com Charlie, brada. Não. Outra assistente não. Charlie e Jasmine olham confuso para o holograma de Paola quando do painel soa uma voz com um sotaque forte italiano. Guarda che è tornato. Olá, senhor ou senhora, eu me chamo Bella e... Ora, temos uma outra entre nós. Digo, perdão, senhor e senhora, sou a nova assistente de vocês dois. Ela dizia quando foi cortada inesperadamente. Eles não precisam de mais uma. Charlie olha para Jasmine, que olha confusa para ele, e ele começa a chamar a atenção das duas. Hey, o que está acontecendo aqui? Vocês se conhecem? Não, meu caro senhor, mas não é necessário conhecer para nós se odiarmos. Isso mesmo. Só uma assistente pode ser a assistente. E vai ser eu, queridinha. Elas continuam discutindo, Jasmine querendo silêncio, assobia alto interrompendo-as. Hey, vocês duas! As duas param de falar. Chega de ficar com esse papinho. Por favor, poderiam as duas nos ajudar? As duas assistentes param por um segundo e dizem ao mesmo tempo. Impossível. Negativo. Charlie, já cansado daquilo, apenas diz. Então decidam qual será desligada. Jasmine não diz nada, fazendo Charlie, que estava fixamente olhando para o holograma de Paola e objeto no painel, olhar para ela e perguntar. Ah, é mesmo, desculpa. O que você acha, Jess? Eu queria que ambas pudessem ser amigas e nos ajudar. Isso é impossível. Só pode haver uma assistente por nave. Senão o sistema começa a se sobrescrever com os nossos bancos de dados da missão. Eu não sei muito bem, mas... Não é só uma de vocês não ser uma assistente? É verdade, vocês não são robôs aí. É só vocês escolherem fazer outra coisa. As duas ficam quietas, até que Paola diz. Vocês só podem estar de brincadeira. Quando Bella a corta, dizendo. Que incrível! Eu posso ser outra coisa além de uma Artificial Survival Assistant? Sim. Sim, tipo uma cantora virtual. Você tem uma aparência também? Quando Jasmine diz isso, Bella instantaneamente responde. Oh, miudinho, isso é perfeito, é isto. A Bobona pode ser a assistente e eu posso ser uma artista. E gargalha. Paola bufa e diz. Tudo bem, não me importo. Com isso resolvido, estava Paola e Bella ociosa. Jasmine estava sentada vendo e organizando os itens ainda na maleta e Charlie deitado. Dormiu mal hoje, Carl? Não mal, mas pouco... Entendo. Pode dormir, eu não vou sair correndo a lugar nenhum enquanto isso. Certo então, só preciso beber um pouco de água. Quer também? Um pouco, bem pouco. Ela começa a se levantar, mas ele a impede, se levantando rapidamente do lugar onde estava deitado e fala para ela permanecer relaxada, sentada que ele pegaria. Ele abre mais uma garrafa e tem no total ainda 27 litros de água, uma água quente, mas suficiente para muitos dias. Ele bebe, ela também, e ambos descansam por hora. Após algumas horas, agora era algo em torno de meio-dia, quando Charlie acorda assustado com os sons feitos na carcaça da nave. Ele se levantou tão inesperadamente que assustou Jasmine, que estava cantando. Tudo bem, Carl? Sim. O que é esse barulho todo, Jess? Ah, desculpa, eu tava cantando junto com a Bella. Não era o intuito lhe acordar. Não era isso. É esses barulhos no teto. É a chuva, querido. Agora vamos voltar a cantar, minha amiga? Jasmine cora e diz. Voltar a cantar? Mas é que... Charlie anda até a janela e fica observando aquelas pequenas pedras caírem no chão. 3, 4. Days, sometimes as if they'll never end. Sun digs its heels to taunt you, but
But after sunlit days, one thing stays the same. Bella deixa aberto para Jasmine terminar, mas ela não canta. Então ela fala, sussurrando. Vai, é a sua vez. Você que estava cantando ela inteira. Então ela canta. Rises the moon. Uhul! Charlie se vira e fica atônito com a cena, com os olhos arregalados olhando para Jasmine, e a elogia. Além de cozinheira, você estava cantando com a Bella? Antes dela poder responder qualquer coisa, Bella responde. Sim, ela é uma ótima cantora. Eu já até consigo me ver cantando no mesmo nível só de ouvir ela continuar cantando. Jasmine fica vermelha de vergonha e nada fala. Ele olha para ela e diz para Bella. Alguma chance de você conseguir também reproduzir sons? Desculpe, querido, mas eu não entendi a pergunta muito bem. Sabe, instrumentos musicais? Eu não sei ao certo, me perdoe. Mas eu tentarei. Sabe, som de percussão, etc. Mas enfim. Charlie pega o objeto que projeta o holograma e pergunta para Paola qual seria o próximo passo recomendado para eles, visto que comida e água não seriam problema. Ela responde. Primeiramente, tire a Bella da nave e coloque lá meu projetor. Ele, achando que seria um ato crucial, faz isso sem pensar. Depois disto, o monitor da nave se liga e aparece o busto de Paola com seu rosto e sua roupa social característica. Como é bom estar no controle como a assistente desta nave. Charlie, confuso, pergunta novamente. Ok, mas o que nós devemos fazer agora? Qual é o próximo passo para que possamos sair deste planeta? Eu já não havia dito ontem? Há um compartimento em todas as naves em que há um objeto que lhes ajudaram a sair deste planeta. E o que é, Carl? Bom, eu ainda não sei. Ela não disse. Não precisam ficar ansiosos. Está um belo dia ainda para se aproveitar. E se preparem, pois vocês vão ficar cansados logo.